Muito bem, estamos começando uma nova série, seria para começar semana passada, uns aos outros. Mas estávamos com o nosso missionário lá da Espanha e aproveitamos a presença dele. Então eu vou abrir a série com o tema hoje, edificai-vos uns aos outros. Edificai-vos uns aos outros. E o texto escolhido é Mateus, ou melhor, Romanos, no capítulo 14. Como o capítulo tem 23 versículos, eu vou ler alguns que serão projetados aqui no telão, ok? Me ajuda aí. Versículo 1: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o escolheu. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos; se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, todos juntos, somos do Senhor. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Vamos ler juntos? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. A fé que tens, tem-na para ti perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Queria destacar o versículo 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Queridos, quando nós olhamos e quando eu olho para o mundo em que nós vivemos, eu fico alarmado, eu fico assustado. O nível de violência, o nível de banalização da vida, a falta de respeito, as discussões, a trapaça, o ódio, a violência. O que será das minhas filhas? O que serão dos meus futuros netos? É de assustar. Então eu canto levantando as mãos, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque num piscar de olhos nós seremos transformados e habitaremos para sempre com o Senhor. Se Jesus viesse nessa noite, que glória seria! Deixaríamos para trás esse mundo de violência, de maldade, de pecados. O mundo é a antítese do reino de Deus. E como discípulos de Jesus, e não exatamente como membros de uma denominação, você e eu, nós somos chamados para construir vidas, para edificação uns dos outros. Como discípulos de Cristo, nós somos chamados a experimentar a vida abundante que Jesus nos dá e a compartilhar essa vida abundante que Jesus nos dá. Por isso, como cidadãos do reino, nós somos chamados a viver de certa maneira contrária ou contrariamente ao que o mundo vive. Nós somos chamados a viver o reino aqui. Afinal, Jesus disse que o reino está entre vós. O reino de Deus já veio e ele está entre vós. Não está no mundo, mas está entre vós. Entende? Ou a igreja é a comunidade do reino, ou ela não é igreja. Ou nós somos construtores, como Jesus foi, ou nós não somos discípulos de Jesus, nem cristãos. Porque os destrutores têm um pai, e o pai deles
veio para roubar, matar e destruir. Então, queridos, o mundo carece de edificadores e edificadoras, porque os casamentos, eles estão áridos, sem sabor, sem alegria, ou às vezes muito pior, estão infernais, cheio de ódio, brigas, discussões. E o que vem atrás de um casamento mal construído? Filhos mal construídos. Bons casamentos, filhos sadios e equilibrados, futuros adultos equilibrados também, construtores de vidas também. Então, se nós não formos edificadores, não há razão para sermos cristãos, porque Jesus nos chamou para sermos o sal da terra e para sermos a luz do mundo. Nós somos seus embaixadores na terra, embaixadores daquele que a Bíblia diz que é o príncipe da paz. O mundo está fragmentado, a família está fragmentada, mas a igreja de Jesus Cristo é chamada para cimentar a sociedade e a família, ou a família e a sociedade. Paulo está dizendo no versículo 19: nós que somos do reino, nós seguimos a paz e também a edificação um dos outros. Afinal, o reino não é feito de coisas materiais, comida, bebida, mas é feito de justiça, paz e alegria espirituais. Havia na cidade de Roma, com certeza, o que fomentou essa discussão, dois grupos de cristãos que vieram do judaísmo e de cristãos que vieram do mundanismo ou do paganismo romano. E os cristãos que vieram do judaísmo, eles mantinham certas práticas, certas regras, as quais para eles julgavam ser importantes. Já os cristãos que vieram do paganismo romano, não julgavam ser essas práticas necessárias, certos usos e costumes na igreja, tal como comer certas coisas ou deixar de comer certas coisas, ou guardar ou não guardar dias da semana. Então houve ali um debate, e Paulo, mais do que um teólogo, mais do que um intelectual, mais do que um escritor, um verdadeiro pastor, ele traz no final dessa carta de Romanos, que é uma carta muito teológica, ele traz um apelo pastoral para a igreja de Roma. Paulo nos dá aqui no capítulo 14 um verdadeiro roteiro do que nós podemos fazer para edificar a vida dos nossos irmãos, amigos, aqueles que vivem ao nosso redor. Primeira coisa, ele diz: acolhei ao que é débil na fé, porém não para discutir opiniões. Queridos, o primeiro passo para você ser um construtor, um edificador, um vaso usado por Deus, é o acolhimento, porque se houver preconceito, a construção jamais acontecerá. Se não houver acolhimento da pessoa, como ela está, como ela é, jamais vamos poder ser instrumento de Jesus para restaurá-la e levá-la a uma genuína conversão. E aí, queridos, nós precisamos nos guardar de todo conceito, preconceito, teologia, filosofia de vida, cosmovisão, visão política, gosto pessoal e tudo mais, simplesmente para acolher. Eu me lembro de uma história quando um homossexual entrou numa igreja, começou a frequentar uma igreja. Ele não tinha trejeitos efeminados, ele era um homem, mas ele vivia na prática homossexual, e essa prática de certa maneira era conhecida na cidade que ele vivia. Algumas pessoas, quer dizer, várias pessoas sabiam de quem ele era, do que ele fazia, e alguns membros da igreja, ao verem na igreja, correram para o pastor e disseram, que sabiam quem era aquele cidadão que estava frequentando aquela igreja.
E o pastor então repreendeu a forma como aqueles irmãos estavam se referindo àquele homem. O pastor acolheu aquele homem na igreja e começou a discipulá-lo. No final da história, até aqueles irmãos que haviam debochado dele também o acolheram, e ele se converteu a Cristo, e ele casou-se com uma mulher. Queridos, não importa a posição social, não importa a opção sexual, não importa a cor da política, o time que torce, por detrás de cada pessoa existe a Imago Dei, a imagem de Deus. A sagrada imagem de Deus, ela está em todo ser humano, ela não está nos animais, nem nos objetos, nem nas árvores, mas ela está em todo ser humano, seja ele quem for. Esse é o ponto de partida do acolhimento. Aquela pessoa precisa ser restaurada. Se a igreja não for um lugar de acolhimento, onde mais essa pessoa poderá ser acolhida? Se ela não for acolhida aqui nesta comunidade, onde ela será acolhida? Eu indico para você 2 livros, um chamado Igreja, Por que me importar, de Philip Yancey, se você quiser se aprofundar nesse tema, e um outro livro chamado Eles Gostam de Jesus, mas não gostam da igreja, de Dan Kimball. Eu tenho os 2, posso emprestar para você. Uma segunda atitude que Paulo nos ensina é o respeito. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. A fé que tens, tenha para ti, mesmo perante Deus. Essa é a segunda atitude, para construir o outro, o respeito. Tem uma frase que diz assim: o respeito é bom e eu... Você gosta de respeito? Quem gosta? Todos nós. E qual é a regra de ouro que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. O que estava acontecendo, queridos, na igreja de Roma é que os cristãos gentios estavam desprezando os cristãos judeus porque eles não comiam carne, eles eram vegetarianos. Vou tentar entrar na história aqui, tá? Vocês são muito bobos, para não dizer outra palavra. Vocês não sabem o que estão perdendo. Churrasco é a melhor comida que existe. Quem come mato é boi e vaca. E os cristãos judeus diziam: vocês não sabem o pecado que vocês estão cometendo, matando violentamente esses animais. Vocês não sabem que o efeito estufa, que está abrindo a camada de ozônio lá, que está abrindo a estratosfera, é causado principalmente pelos excrementos dos rebanhos. Carne faz mal, aumenta o colesterol, triglicérides, e vocês podem estar comendo além de tudo, uma carne sacrificada aos ídolos. Essa era a questão. Estavam discutindo opiniões diferentes a um jeito de viver que não necessariamente feria a palavra de Deus. Até mesmo, queridos, o cristão judeu que guardava certos dias da semana ou do mês, Paulo fala sobre isso no versículo 6, quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. Paulo está defendendo. Ou seja, eles fazem diferença entre dia e dia, porque eles creem que para Deus isto é importante. Eles dedicam dias especiais para Deus. Eles fazem isso como oferta, eles fazem isso com sinceridade.
E Paulo ainda diz: a fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. O que isso significa, queridos? Especialmente nos nossos dias, que a gente está vendo irmãos se degladiando por posições pessoais, por gosto pessoal. A polarização está dividindo a igreja nos Estados Unidos, e se esta igreja aqui não tomar cuidado, vai também. A fé fala para mim as coisas mais importantes que devem permanecer entre eu e Deus, mas não quanto às coisas entre o próximo e eu. Vou explicar um pouco melhor. A fé rege a nossa maneira de viver com Deus. A fé diz quem nós somos. Pela fé nós somos feitos filhos de Deus. Mas, queridos, é o nosso amor que deve reger a maneira de viver com o nosso irmão. Não exatamente a nossa fé, mas o nosso amor. Isso vale para nós hoje. A nossa fé, ou seja, aquilo que eu creio, as minhas crenças, a minha cosmovisão, não deve ser maior que o meu amor. Paulo diz lá no hino ao amor, no capítulo 13 de 1 Coríntios: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, e o maior destes é o amor. A sua atitude para com o seu próximo, para com o outro, não é determinada pela tua liberdade de fé, pelo jeito que você pensa e crê, mas pela norma do amor. E essa norma diz que você não deve fazer nada que ofenda o teu próximo, embora você tenha às vezes 1000 motivos de fazê-lo de acordo com aquilo que você crê. Você pode ter motivos até, porque você pensa diferente, mas não é pelo que você crê ou pensa que você deve agir com o próximo, mas é pelo amor ao próximo. O que nós estamos falando aqui, queridos, é muitíssimo sério. Porque como presbiterianos, aqueles que são reformados e têm uma doutrina ortodoxa, vindo lá de 500 anos atrás, uma doutrina que ela é sã e sadia até hoje, depois de 500 anos, graças a Deus, porque pela reforma e aquilo que a gente crê. Daqui a pouco a Média vai ser chamada aqui para ser investida no cargo de presbítera, que ela não veio semana passada, e ela vai ter que responder algumas perguntas. Isso é importante, mas como presbiterianos, a gente pode de repente estar indo até para o inferno. Por quê? Por causa da nossa ortodoxia, da nossa reta doutrina, do nosso jeito de pensar, porém sem amor. A ortodoxia sem amor mata. Pastor Hernandes Dias Lopes fala bastante sobre isso. Nós estamos muitas vezes prontos para fuzilar quem pensa diferente ou quem age diferente, porque nós somos movidos pelo intelecto, pela nossa maneira de pensar e não pelo nosso coração, não pelo amor. Jesus confrontou os fariseus pela falta de amor. Eles eram retos na doutrina, mas não tinham amor. Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês pensam corretamente, mas não agem com misericórdia, não agem com respeito. Vocês separam, vocês condenam, vocês colocam no inferno quem pensa diferente de vocês. E aí caem também no que o apóstolo João disse: se amamos os nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida, mas quem não ama continua morto.
Queridos, não podemos nos edificar uns aos outros, não podemos construir a fé, encorajar, animar, consolar, ensinar, ter comunhão, sem que haja respeito. E o respeito vem pelo amor, vem pelo amor. Jesus não nos manda concordar com tudo, mas Jesus nos manda amar até mesmo os nossos inimigos, quanto mais os irmãos que pertencem à mesma fé, têm o mesmo batismo e o mesmo Senhor. E quando verdadeiramente amamos, conseguimos respeitar uns aos outros. Se você tem dificuldade com isso, ore ao Senhor, ore ao Senhor. Tem um livro chamado Eu Sou o Terceiro. Esse livro nos coloca em terceiro lugar, coloca duas pessoas antes de nós, Deus e o próximo depois. Vale a pena você ler esse livro. Ou tem um outro livro também chamado O Maniqueísmo em Nossas Vidas. Esse livro também é excelente no que tange a questão de nós separarmos o mundo em apenas duas visões ou dois tipos de pessoas. Terceiro lugar, Paulo nos encoraja a darmos o testemunho. Ele diz assim, no versículo 13: tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. E no versículo 20 ele traz uma forte expressão aqui, a meu ver: não destruas a obra de Deus por causa de comida. Olha a responsabilidade, não destruas a obra de Deus, aquilo que Deus fez na vida de uma outra pessoa, não destrua. O nosso testemunho cristão fala muito mais alto que a nossa pregação. Eu tive um colega de faculdade aqui, quando era Dom Aguirre, e ele era o mais combativo da classe, de linha marxista, discutia com os professores, às vezes até discutia mesmo, né, a ponto de assim de se exaltar, os dois, o professor e ele também. E nós nos formamos em 92, comemoramos 30 anos agora esse ano. E tem um grupo da faculdade, e um dia ele me chamou no particular e disse que quando ele estava no Brasil, ele perguntou o que eu fazia. Acho que ele ficou sabendo quem eu era, o que eu fazia, e ele queria muito conversar comigo. E ele falou: olha, você sabia que quando eu estive numa cidade de Minas, eu frequentei uma igreja presbiteriana? E é interessante, queridos, que ele morava ao lado da igreja que eu frequentei por, não lembro agora, de 85 a 2000, por uns 15 anos, que é a 8ª igreja. Ele morava ao lado, e ele nunca, mesmo no período de faculdade, que eu convidava ele para assistir um culto, ele nunca pôs o pé na igreja. Eu falei: é verdade, você frequentou uma igreja presbiteriana, mas o que levou você à igreja? Você era arredio à igreja, não ia nem na católica, nem na protestante? Ele disse assim: foi um amigo que eu tinha nessa cidade de Minas Gerais. O meu amigo era a pessoa mais rica da cidade, e ele era muito mal educado, arrogante, soberbo. E depois ele mudou da água para o vinho. Ele se tornou uma pessoa educada, dócil. Eu falei: mudou outras atitudes, o que está acontecendo com você? Ele falou assim: eu estou frequentando uma igreja. Você não quer conhecer? Eu quero, porque quem você era e o que você é hoje. E ele frequentou, e ele se identificou muito com a igreja presbiteriana. Depois ele saiu do Brasil, e hoje está fora do Brasil, mas está muito interessado no Evangelho.
muito, por conta daquele testemunho lá. O testemunho, querido, serve tanto para construir quanto para destruir. Aliás, construir leva tempo, não é? Oxe, discipulado que a gente trabalha aqui, às vezes leva tempo, anos até. E para destruir, basta um mau testemunho. Eu me lembro que quando cheguei em Passo Fundo, nós tínhamos uma congregação no bairro, recém-construída, tinha alguns anos. Em menos de 1 hora, a patrola colocou aquele prédio no chão. Construir leva tempo, destruir é rápido. Assim também acontece na vida espiritual. Aquilo que leva meses, até anos para construir, pode ser derrubado apenas por um mau testemunho. Um mau exemplo põe a perder uma vida no céu. Eu sei da responsabilidade que eu tenho como pastor, como guia dessa comunidade. Eu sei que o meu testemunho vai além do testemunho dessa igreja, pelas pessoas que assistem os cultos, pelas pessoas que eu conheço por aí, vai além. Quantas vidas eu posso impedir de entrar na vida eterna com um mau testemunho? E hoje muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas estão desigrejadas por conta de maus testemunhos. Queridos, isso é muitíssimo sério. Jesus falou sobre isso: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Jesus ainda disse: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então, nós não podemos entrar nessa cultura individualista que diz assim: eu não vou comer carne porque escandaliza o meu irmão, nem pensar, nem pensar. Eu não vou viver em função dele. Ou dessa cultura que diz assim: você não devia ter falado aquilo. Não devia sim, e se precisar eu falo de novo. Não tenho culpa se ele é fraco na fé, o problema é dele. Queridos, esta é a cultura do mundo. Cada um no seu quadrado, mas a Bíblia está dizendo: acolhei ao que é fraco na fé, acolhei ao que é débil na fé. Quando nós tomamos a posição de não se importar com o nosso testemunho, porque nós achamos que o outro porque achamos que nós estamos certo e o outro é débil na fé, nós estamos caindo naquilo que Paulo nos ensina em 1 Coríntios 8, versículo 1: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Muitas vezes, porque sabemos e conhecemos a palavra, nos julgamos superiores, mas não temos amor no coração. De nada vale conhecimento sem amor. Não é o que o capítulo 13 de 1 Coríntios diz: se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, mas não tivesse amor, eu nada seria. Por isso Paulo está nos alertando aí no versículo 13: tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Somos chamados para edificar, para construir, para ajudar. Então resolva no seu coração, decida, tome por propósito. Você não será pedra de tropeço para ninguém. Tome por propósito que você não será usado por Satanás para desviar alguém da fé. É isso que diz o versículo 20: não destruas a obra de Deus por causa de comida. Pelo contrário,
A Bíblia nos exorta: torna-te padrão dos fiéis. O bom testemunho de humildade, de honestidade, de consagração, de perdão, de piedade, ajuda poderosamente no fortalecimento e na fé do outro. Nós edificamos com acolhimento, com respeito e com um bom testemunho. Por que nós devemos ter essas atitudes se a maioria das pessoas não tem? E aí Paulo completa o que ele quer nos passar nesse capítulo. Porque nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para o Senhor. Queridos, priorizar o outro, procurar a edificação do outro, tem tudo a ver com a nova vida que Jesus nos deu. Nós fomos comprados por um alto preço. Nós temos agora um Senhor, um dono. Não pertencemos a nós mesmos, não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para Cristo, que morreu e ressuscitou para me salvar. Ele nos deu o maior exemplo, porque sendo rico se fez pobre para nos tornar ricos. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de Jesus. Ele nos preferiu quando Ele se entregou à morte para nos reconstruir. Se Jesus tivesse preferido Ele mesmo, nós estaríamos condenados em nossos pecados até hoje. Ele se esvaziou da sua glória, Ele tomou a forma de servo, e antes de ir à cruz Ele nos deu vários exemplos ao colocar os outros antes dele mesmo. Se submeteu à lei da circuncisão como todo judeu, se submeteu ao batismo mesmo não tendo pecado, pagou o imposto mesmo sendo o dono de todas as coisas, lavou os pés dos discípulos. Ele negou a glória dos homens que queria fazê-lo rei. Ele tomou o caminho da cruz e Ele cumpriu o plano da redenção. Aleluia! Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele andava de vila em vila, de cidade a cidade, debaixo de poeira, de sol, de tempestade, para pregar, para ensinar, para curar, para estar com os pobres, marginalizados e desvalidos. Jesus não viveu para si mesmo, Ele viveu para os outros. E Ele, mesmo sendo Deus, nos deu exemplo do que é não viver para si mesmo. E pense comigo, quem não vive para si mesmo, vive para quem? Para os outros. Existe disponibilidade, existe alegria, existe prazer em ajudar, em praticar as boas obras, em ser bênção na vida dos outros, em edificar os irmãos na fé. Se você é de fato um cristão regenerado, você morreu com Cristo e é Cristo que vive em você. E aí, queridos, não é um peso ajudar na construção ou na edificação do nosso irmão na fé, do nosso amigo de trabalho ou do nosso vizinho. Pelo contrário, isso traz grande alegria ao nosso coração, é algo natural, é algo prazeroso, porque o diácono por excelência, que é Cristo, vive em nós, em nosso coração. E novamente eu pergunto: edificamos uns aos outros através do acolhimento, respeito e do bom testemunho? E por que nós devemos preferir o outro em nosso lugar, se a maioria das pessoas não faz isso? Porque não vivemos para nós mesmos, mas também porque hoje nós pertencemos a um reino de paz. A Bíblia diz: porque o reino não é comida nem bebida, mas alegria, justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Assim nós seguimos as coisas da paz e as da edificação.
O mundo é de competição, de guerra, mas o reino é de paz. Queridos, o reino é de paz. É por isso que nós trabalhamos para a cooperação, para a construção, nós trabalhamos para a ajuda mútua, para a paz. A Bíblia diz que devemos seguir a paz com todos. Esse é o nosso caminho, o caminho da harmonia, da justa cooperação entre os membros do corpo, que é a igreja. Paulo nos encoraja em Efésios: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos, parece estranho, mas nós precisamos lembrar que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quantas vezes a dinâmica do mundo nos envolve, a pressa, a correria, os compromissos, a competição, o egoísmo, a fama, a glória, as disputas. Nós vamos entrando, nós vamos incorporando esse estilo de vida, e aí o outro se torna o nosso inimigo, o nosso concorrente, às vezes dentro de casa. A esposa é concorrente, o marido é concorrente. Um filho compete com o outro. Você não pode fazer, olhe para mim, você não pode fazer parte desta cultura. A cultura do mundo é uma cultura de morte, de ódio, de armas, mas você passou para o outro lado, não se esqueça disso. Se nos esquecermos disso, que diferença faremos no mundo? Nenhuma. Jesus disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Vocês que são da direita, amem os que são da esquerda. Vocês que são da esquerda, amem aos que são da direita. Queridos, isto é evangelho. Isto é evangelho. Menos que isso é religião. E religião não salva ninguém. Aos religiosos está reservado o inferno. Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, porque rodeais o mundo e o mar para fazer um prosélito, e uma vez feito o tornai filhos do inferno, 2 vezes mais que vocês. Se coloque no lugar de Jesus. Quando Jesus foi preso, ele tinha tudo para mandar fogo do céu. Era o momento ideal para Jesus se vingar dos seus inimigos, dos seus perseguidores, porque eles estavam fazendo algo sem motivo, ou pior, por um motivo sórdido. Estavam crucificando Jesus, acusando Jesus pelo ódio, por ciúmes, pela inveja. Queridos, seria o momento perfeito para Jesus mandar fogo do céu e dizer assim: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Quírios, o Senhor de toda a terra. Seria uma apoteose, aquele momento que Jesus estava sendo levado para a Via Crucis. E o que Jesus fez? Simplesmente ficou calado. Ele não pensou nele, ele pensou na humanidade, ele pensou em você naquele momento e em mim. Ele pensou que na sua destruição na cruz, ele ia construir você e a mim. Ele nos chama para edificar, para construir uns aos outros em amor. Para encerrar, como você reage aos diferentes? Como Jesus ou como os fariseus? Jesus condenou os diferentes ou Jesus acolheu os diferentes?
Olhe para dentro do seu coração nesta noite, diante dos fatos, das notícias, das ações dos seus amigos, vizinhos, dos irmãos aqui da igreja. A maioria das suas atitudes são atitudes de crítica, de oposição, de desabono, ou são atitudes de respeito? Através de seus comentários e atitudes, você atrai pessoas a Jesus, ou você afasta as pessoas de Jesus? Que testemunho você tem dado de justiça? Lembrando que a justiça Jesus já fez, de paz e de alegria no Espírito Santo. Eu encerro com o texto do versículo 19. Vamos ler todos juntos? Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Amém. Fique em pé.